Light Yagami, Justiça ou Ego. Como sabemos, né? Death Note foi o Ryuko, né, que jogou, que é o Shinigami, que é um deus da morte. Jogou o livro Death Note, que tem o poder de matar pessoas. E ele não poderia cair na mão de alguém mais incrível que o Light Yagami. Então, assim, incrível de um nível de inteligência. Porque o que tornou o Death Note a história muito interessante foi o usuário ser um gênio. Um gênio do gênio. Light Yagami é um gênio que pode observar aqui ele, quando inicia um anime, ele só via entediado. Isso diz muito quando você é muito entediado no ambiente das duas uma. Ou você detesta o que está acontecendo ali no questão de que não tem nada a ver com você, ou realmente porque as coisas são muito fáceis ao ponto de você não conseguir nem achar necessário estar naquele ambiente. É como dizem, né? Às vezes pode ser uma coisa tão simples, fácil demais para você não desistir também, mas não pode ser muito difícil também, que você pode desistir e tem que ser aqui no meio meados ali, que você tenha um pouco de dificuldade, mas também não seja fácil demais, pra gente conseguir ter um nível de interesse. E pro Light sempre foi tudo fácil, né? Sempre tirava as melhores notas, já tinha um futuro garantido, que tinha desejo de tirar a polícia, assim, eu tornar um agente, já era o sonho dele, prender bandidos. É muito curioso pensar que na mão dele ele ia virar um bandido. Quer que não queira, ele virou uma pessoa má, mas com o intuito não era inicialmente, não é ruim. É complicado, né, você analisar a personalidade dele. Mas ele sempre deixou claro que é porque ele tinha essa satisfação e sabia que tem um poder de resolver isso, de fazer o mundo à sua maneira. Ele quis tornar um deus naquele mundo. E de certa forma ele criou isso. Sim, o Light Yagami, ele tinha ego assim pra caramba. E é um dos motivos que causou a sua derrota, né? Eu posso afirmar isso com toda certeza. Se o Light não tivesse esse ego dele inflado, ele não teria sido morto em nenhum momento. Mas a única fraqueza dele é o próprio ego. Que genialidade, cara, incrível. Tudo que ele poderia usar, ele usou. A galera pode falar o que for em relação que o Kira, entendeu? Que o Eren era um gênio e tal, mas ele perdeu. O Light usou as ferramentas que ele tinha, sim, ele não tinha o conhecimento, ou ele não tinha o conhecimento do Shinigami, que estava favorecendo o Light. Não sei, mas cada um luta com as suas ferramentas. O Light podia muito bem sacrificar muitos anos da vida dele e tinha acabado com isso rapidamente para conseguir os olhos de Shinigami, e com isso ele derrotaria o L facilmente, mas ele nunca quis passar por isso. Pelo contrário, ele usou as pessoas à sua volta, como a menina lá e o Shinigami na sequência, para poder atingir os objetivos dele. Então, assim, o Light, ele quis se nerfar. Então, como é que eu posso dizer que um cara desse não tinha como não vencer? O L já estava morto, cara. Não tinha como ele sobreviver, não. Se o Light estava optando por não sacrificar os anos de vida dele, isso já diz tudo, cara. Ele estava se auto-nerfando para não matar o L. Ele queria da sua maneira matar. Isso, de certa forma, mostra como que ele tinha certeza que total capacidade de você o L no jogo do conhecimento, né? Para ver quem é mais sábio, quem consegue chegar mais rápido no outro, quem consegue derrubar o outro mais rápido. Nessa final o Light acabou vencendo sem precisar exagerar. O Light em si
foi um acaso, né? O Rio que jogou no campo, ele não fez propositalmente para ser o Light. Eu acho que ele pensou em alguém jovem, porque talvez por ter mais tempo de vida, não é alguém que trabalha e tal. E estudar o livro e talvez ter mais tempo livre para poder tentar e esse tamanho. Pelo menos foi a linha de raciocínio que eu pensei. Ele jogou num campo perto de uma escola. Não acho que foi tão à toa assim. Ele tinha alguma coisa, ele pensou para jogar ali. Não acho que foi tão acaso ali, cair lá perto de uma escola. Mas foi interessante. Olha como essas imagens ali retratando o tédio que ele vivia. E quando o Death Note chega na vida dele, ele questiona muito, mas ele rapidamente compreende. Cara, eu tenho certeza que essa obra aí ela não seria nem perto de longe se tivesse, por exemplo, esse caderno caísse nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que não ia ser nem de longe tão boa quanto isso. A gente ia retear muito o anime, ia dizer que tinha um grande potencial, que não foi explorado. Com certeza a gente ia dizer isso, com toda certeza. Que porque você diz, pô, sabe o que? Não, o tipo de público. Tem o filme do Death Note, que lá que fizeram, né? Americano, né? Que um garoto pega americano e ele é completamente dominado pelas emoções, muito gado, a menina que controla ele, que ele tem o poder da morte e tal, mata as pessoas. Cara, foi um fracasso total, né? Caramba, eu não achei o filme horrível ou ruim, mas eu achei que, tipo, se o intuito era que o personagem era Light, né? Se ele mudasse o nome, tava tudo certo. Eu consideraria um Death Note novo no sentido que caiu em outro mundo. Entre outro, quer dizer, outro país, por exemplo. E o personagem era um idiota. Que o intuito dele era mais pra impressionar a mulher, pra pegar a menina, e ele fazia o que fosse, matava gente aleatória, tomava decisões aleatórias, não era um cara inteligente, era dominado pela mulher. Caraca, era horrível, nem tinha um QI forte, cara, era muito. E era cagão quando ele viu o Ryuko, ele cagou, deu os gritinhos dele lá, nossa. Foi extremamente decepcionante, né? Porque ele usava o nome do Light. Se fosse qualquer outra pessoa, dizia, não, beleza, o cara caiu dos Estados Unidos. Resultado. Um protagonista mais emocionado, mais quer viver o momento, um adolescente mais querendo pegar a mulher, que é o padrão americano, que não pensa tanto em deslumbres maiores, assim, do poder que ele tinha em suas mãos, né? Já caiu no Japão, os caras já têm uma ambição tremenda, velho. Vou dominar o mundo, e é isso, cara. Vou ser um deus nesse mundo, todo mundo vai ter que ser. Eu vou ser como um deus que todo mundo tem que me obedecer e seguir o que eu mando, senão morre. Caramba, olha a diferença. É isso que eu tô falando. Óbvio que também tem japonês idiota, mas a maior probabilidade de ter um cara mais inteligente no Japão, com toda certeza, um cara que tomaria decisões melhores com o caderno. E o Light é isso. Ele é como está dizendo aqui, ele é um estudante exemplar. Exemplar extremamente inteligente, entediado, com um mundo forte, senso de justiça. Verdade. Lembrei, verdade. O Light, ele ficava indignado, mas era uma coisa que ele não expressava. Ele ficava indignado com as mortes, as pessoas aleatórias, gente inocente que morria à toa. Ele via que os bandidos, por exemplo, muitos desses bandidos às vezes eram liberados das cadeias. As cadeias que tinha no Japão. Ele sempre teve, como eu posso dizer, esse senso de justiça. Ele queria fazer alguma coisa e isso irritava e deixava ele frustrado. Era surpreendente, você via isso e ficava, caraca. Realmente é frustrante, como a gente sente, né, no dia a dia, né? Tanto que você fica em conflito pra quem você torce. Caramba, será que eu torço pro Eve ou pro Light? É complicado, porque a gente fala assim, caramba, eu tomaria essa decisão e tal, sei lá o que, se eu tivesse um caderno. Mas a gente não sabe se tivesse um caderno nas nossas mãos, qual decisão realmente a gente tomaria.
se a gente usaria, e se a gente usasse, será que a gente conseguiria controlar? Será que a gente mataria por, por ego, assim, ou por um senso de justiça natural de verdade, ou tomando as decisões sábias referente à morte daquele indivíduo? Será que o indivíduo realmente ele não precisa existir para poder ter um impacto positivo no mundo? Ou é só porque eu realmente não gosto da pessoa em si, não consegui me adaptar, ela não me respeita de alguma forma, eu quero matar? Então é atitude ingênua assim de tomar a decisão só pelo fato de é, não ter os mesmos valores que a outra pessoa, por exemplo. Então, assim, complicado, né? E eu juro a você, eu fui surpreendido muito quando a mudança do Light. Que aí, em princípio eu achava que ele era um cara que tinha muitos princípios muito corretos e tudo. Mas quando a pessoa foi se aproximando dele, tipo, ele, ele via como um fator determinante de ter que matar qualquer pessoa que se aproximasse dele. Eu comecei a enxergar que ele já estava se transformando no vilão. Eu acho que inicialmente o Light ele começou é, com o intuito de fazer o bem pro mundo mesmo. Você via que ele matava mais bandidos e tal, mas chegou um momento que ele perdeu essa linha. Qualquer pessoa que tipo, só o desrespeitasse, pra ele já tinha que morrer. Eu vou dizer não, eu inicialmente eu torcia muito por ele, né, e tal, e eu não e outra, eu não queria morrer, porque ele tornava a história muito interessante. Eu queria que um cara desse morresse, um cara que tornava a história muito mais interessante. Torci por ele pra vencer. Eu me pus no lugar dele, provavelmente, cara, é bem difícil mesmo você ter esse poder fazer alguma coisa e não fazer. Porque quer que não quer, depois que você começa a fazer, vê que é simples, só botar um nome ali e você tá limpando o mundo, você começa a criar esse senso de que o que você tá fazendo é meio que você vai achar que você foi escolhido pra opinar, porque você tem. E o Light era um cara que tem um ego forte. Então ele já achava que que ele era especial, que era assim, melhor que os outros, muito mais inteligente, tomar muito melhores decisões. E caraca, a gente vê ele vendo como a genialidade dele é incrível. A gente se instigava, eu ficava muito curioso. Eu fiquei viciado nesse anime. Eu não consegui parar de assistir, cara. Era extremamente instigante você saber o que ia acontecer no próximo episódio. E eu tenho certeza que esse anime é fantástico. E eu digo a você, esse anime é um anime de entrada para qualquer pessoa que não gosta de anime. Eu tenho certeza absoluta que se assistir Death Note, ela vai se abrir para o mundo de anime. E olha que não tá nem no top 10 de animes favoritos. Nem no top 15, na verdade. 15? E você vai dizer, pô, é um anime incrível? É um anime sensacional. Um dos melhores que eu já assisti. Com toda certeza. É uma das obras que realmente vale a pena você assistir. Pra mim é fantástica. Entendeu? Tipo, como foi construído, as batalhas mentais. Tudo. É muito instigante você ver o Light e o L. Eu só fiquei irritado porque eles deu o desafiante que foi o Nia, né? E o outro menino, o loirinho, que tinha o intuito de derrotá-lo, e eles conseguiram derrotar o Light. Mas eu compreendi, eu assisti e reassisti outras vezes, eu entendi que o Light começou quando o Light era um cara muito frio e calculista, assim, tipo, e ao ponto de tomar as decisões corretas, né? E fazer o caminho do. Como eu posso dizer? O caminho do protagonismo, assim, que. Como eu posso dizer? Ele tinha essa linha de raciocínio, de bom senso, encaminhado todo mundo, e tomava decisões meticulosamente, com o intuito de atingir o objetivo dele. Mas no momento que ele derrotou o L, ele meio que tipo disse assim, não há ninguém mais que pode me vencer. Consequentemente,
ele meio que deixou o ego dele se sobressair. O que acabou acontecendo? E ele começou a dar brechas, tipo, muitas brechas. Muitas brechas. Até quando ele não era para ter sido tão. Ele continuou matando tão, assim como eu posso dizer, leviano. Ele foi leviano. Ele começou a pensar que não existia mais ninguém mais inteligente, que não existia outro ser humano capaz de derrotar. E esse foi o erro dele. Não associar que alguém tinha outras pessoas que podiam ter a capacidade de encontrar. E porque ele quer que não queira, quando ele derrotou o Ellen, várias falhas ele deixou no caminho dele. Várias falhas de buracos que chegam aí como se eu queira. E ele, em vez de reparar, de, como eu posso dizer, eliminar mesmo todas as pessoas que poderiam prejudicá-lo com alguma informação, de qualquer outro, se fosse ele, no caso, ele acho que ele era para ter eliminado todas as pessoas que poderia ter, se ele quisesse se manter como ele estava, né? Estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo para se manter no jogo. Ele foi liviano. Então eu acabei entendendo que faz sentido ele ter perdido, sim. Porque foram pessoas que ele também não tinha conhecimento delas. Que já estavam atrás dele e ele não sabia. Que pessoas que têm um nível de inteligência de QI muito alto, que poderiam, se estando juntos com o Nia e o menino, o William, esqueci o nome dela, que eles lado a lado poderiam ter uma chance de derrotar. E esse foi um fator determinante que acabou arruinando o Light, né? O caderno não mudou o Light, apenas sentou sua sede de poder natural. Eu acredito que todo gênio, toda pessoa que tem grandes capacidades, ela se sente superior em algum momento da vida. Ao ponto de que, tipo, se ela não buscar, tipo, conhecimento em relação, entender que, tipo, eu sou só mais um ser vivo que às vezes também fez mais sacrifícios do que outros, por isso que atingir seus objetivos. Mas o Light, ele é esse tipo de pessoa que se deslumbrou, né? Ele sempre se achava muito superior aos outros. E ele tinha motivo de se achar assim. Então é difícil você, eu entendo que tipo, deve ser muito difícil. Você se sente muito superior aos outros. Você não conseguir se perder é muito fácil. É como o Itachi falou no Itachi Naruto. Ele fala sobre isso muito. Que você não pode deixar. Ele fala isso até pro Naruto. Você não pode querer resolver tudo sozinho, não pode se achar tanto que você consegue fazer tudo sozinho. Porque é aí que o seu ego toma. E vai chegar um momento que você não vai ter mais o controle. Vai acabar deixando o seu ego tomar conta e suas decisões não vão ser mais racionais. Então você vai ser muito mais porque você se acha muito superior e isso vai acabar afetando o resultado no final. Que, por exemplo, ele teve chance de acabar com o Light, mas ele quis ter a certeza absoluta. De certa forma, ele é como o Light um pouco. Ele queria que o Light tivesse argumentação para dizer assim: você deixou essa brecha, você não tem essa certeza 100% de certeza em relação a mim. Ele tinha o seu egozinho, todo gênio tem, né? Que o L, se ele quisesse, ele já tinha provas suficientes para manter o Light preso. Mas ele queria ter a 100% de certeza que era o Light. Ele não queria se convencer que tinha alguma margem de erro que não podia não ser erro. Quando ele tivesse essa 100% de certeza, ele não ia prender o Light. Ao ponto de ele não conseguir ter mais acesso aos outros amigos. Então, assim... E o Light foi incrível. E eu entendo essa jornada dele, o tipo de personalidade que ele era. E onde chegou isso, onde ele chegou. Entendo do motivo da queda dele, faz todo sentido, por isso que eu acho que é uma obra-prima.
Eu aceito o final, aceito a estrutura da derrota dele. Eu aceito que quero que não quero, o Light se perdeu, a gente tem que aceitar. O Light se perdeu. Ele não conseguiu manter o linha de raciocínio que ele tinha no início. E compreendo porque quando você tem poder, às vezes você se perde, é a mesma coisa da gente. Por exemplo, dizem, se eu tivesse dinheiro tal, sim, vamos ver. Eu ia ser mais, tipo, eu ia ter isso, eu ia ter minha casa, ser organizado. Caramba, tem gente que com muito dinheiro não se perde. Muda as pessoas, o dinheiro, por exemplo, é como dizem, né? Às vezes o dinheiro ele só mostra quem as pessoas realmente são. O que isso quer dizer? Que quando você tem muito dinheiro, você vai fazer o quê? Vamos ver. Ali que você vai saber se você é muito consumista. Ali vai saber se você é, tipo, consumista, deixando de consumo, de comprar objetos inúteis e tal, ou você é uma pessoa organizada, que mesmo recebendo aquilo você está ciente do que só o que é necessário. Ou você vai fazer gastos desnecessários, comprando besteira, não tomando decisões ruins, torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Porque a gente vê que muitos pobres que. Isso é histórico. Muitos pobres que ficaram milionários rapidamente, no instante eles ficaram, todos eles, boa parte deles, ficaram pobres com pouco tempo. Que eles não sabiam, como eu posso dizer, como usar aquele dinheiro da forma correta. Eles não tinham a sabedoria necessária. Então, sabedoria em si também, assim, eles tinham essa ânsia de consumo, né? De querer gastar. E, tipo, é como ele se revela como nós somos. Então ele podia mostrar se ele era uma pessoa mais soberba, uma pessoa com dinheiro, se ele mudava no mesmo modo que tratasse as pessoas também. Que isso afeta. É o caso do Light. Light com poder já começou a, pô, eu sou um deus. Ou seja, ele já tinha esse egocentrismo dele. Que ele pensava assim, caramba, eu sou um deus, eu fui escolhido, e por isso que eu tenho esse canelo. Mesmo o menino falando que já tinha essa parada. Ele quis ser um deus. Ele quis ser o cara que determinava. Matava pessoas por qualquer besteira. Chegou o momento. Só bastava se intrometer no caminho dele. Cara, caramba, ele praticamente sacrificou o próprio pai. O Light chegou no nível de que tipo, ele já não era mais uma pessoa que tem empatia. Ele já era um psicopata. Aí você avalia, tipo, você diz, caraca, sei lá o que. O livro na mão dele era uma coisa. Quando ele perde a memória, eu gosto de até esse fato. Quando o Light perde a memória, ele se torna uma pessoa completamente diferente, com referente ao livro. E engraçado que quando ele estuda aquele, ele diz bem assim, esse usuário do Death Note, que era ele, né, no caso, mas ele não sabia, ele tem muitas coisas. E a linha de raciocínio inicial dele é muito similar à decisões que eu tomaria. E mesmo assim, ele na polícia ele tenta capturar ele, ver como era o certo. Então, ou seja, é aquilo, pô. E quando você analisa, você vê o caraca, o Light é um cara determinado, um cara de boa. Então, ou seja, o livro traz tudo à tona das decisões dele. Eu até pensei quando ele recebesse essas memórias dele de volta, as decisões dele mudaria. Mas não mudou, pelo contrário. Ele só ficou pior. O Light assume seu papel de Deus, de novo começa a falar em bem maior, surge discurso mesiânico. Light se vê acima de uma necessidade de vencer o ego, não ser de perder, o ego se torna prioridade. Verdade, ele quis vencer o Light também, os dois tinham mesmo, na verdade, né? Que eles queriam vencer no jogo de quem pega o outro primeiro. O Light já tinha esse poder, mas ele não quis. No momento que ele teve acesso a ele e ele poder ter os olhos de Shinigami, que é um conhecimento que o menino não tinha acesso, beleza, mas ele tinha o poder de ter matado ele a hora que ele quisesse. Mas isso mostra que ele queria vencer o menino de uma forma que ele não se sacrificasse no processo. Que para ele não era derrota, não seria uma vitória genuína. E eu compreendo. E assim, cara, eu achei que é um personagem sensacional. Muito bem construído. O L também, que personagem incrível. Tanto que eu sei que até hoje tem pessoas que têm essa diversidade. Você é L ou Kira. E às vezes, caramba, a galera tem que ter muito senso de justiça
muito forte vai mais pro lado do L, e do light, quer dizer, a galera que tem muito senso de justiça mais relacionado ao que é certo ou errado, que não é permitido passar de limite em nenhum momento. Aí está mais contente com o L. Então assim, fica nesse caminho, a gente vê a competição interna deles, cada movimento deles, bem calculado, para poder pegar um vacilo que o outro dê, que o outro pode dar. Instiga muito a gente a assistir. É muito assim fascinante acompanhar essa obra. Muito satisfatório. É muito prazeroso. Você vê tipo a rivalidade deles desconstruída. Tanto que quando ele depois eu acredito que tipo, a história em si era pra ter sido focada totalmente na. Mas acho que a galera, o anime em si, quis muito mostrar que a vitória do Kira deixar claro que ele venceu, né? E depois deu uma jeito de, tipo, de ser derrotado no processo. Que até porque não tem condições não. Uma hora ele ia ser derrotado. Uma hora ele ia dar brechas. Que foi o que aconteceu. O Light, e ele deu muitas brechas. Então ele faz só que subestimou. Se superestimou, achando que não ia que outra pessoa é tão inteligente quanto. Ao ponto de conseguir rivalizar com ele novamente. E esse foi o erro dele. Por isso que isso mostra que a gente não pode ter ego, né? A gente não pode subestimar ninguém. Por mais que aquele indivíduo seja, às vezes, não aparentar ter tanta relevância. Ele pode ter alguma habilidade ali, algum poder que pode acabar te prejudicando em algum momento. E você, por subestimá-lo, acaba caindo, né? Caramba, essa retratação do Will passando a mão dele, meio que um anjo e um demônio, né? E o jogo de xadrez representando as pessoas que queriam que eles eram peças de jogos deles, que eles usavam como sacrifícios para se acessar uma ou outra. Loucura total, né? É muito prazeroso você ver essa obra. Tão instigante. Você vê o Light minuciosamente percebendo que a casa tinha câmera, ele botando lá, analisando que tinha pessoas que observando ele sendo cauteloso, anotando no caderno lá a morte das pessoas, no papel. Como ele abordou várias formas de matar, criou novas possibilidades de andar com papel, um relógio, botar o nome no meio rápido, para as pessoas não conseguirem raciocinar, para não ter provas que poderiam fazer isso com ele. Caramba, ele criou várias possibilidades e isso é fantástico. E o pai dele, né, vai conseguir manipular o pai dele, entre outras pessoas que facilmente foram manipuladas, como esses outros dois, os outros capazes de o dele não é. Light era mal desde o início, um herói incompreendido, um vilão disfarçado ou apenas um humano? O que vocês acham? Humano demais, né? Um herói incompreendido? Pode ser considerado, eu considero. Porque de certa forma ele tem o intuito de só matar bandidos, né? E o que é o fator determinante dele matar bandidos? Pessoas que fazem mal ao mundo, né? Então ele tinha muito senso de justiça. Também passou do limite, com toda certeza. Acabou se tornando um vilão porque ele passou do limite. No momento que ele começou a envolver os pais dele, começou a envolver pessoas decentes que estavam apenas cumprindo suas tarefas. Ele colocou que ele poderia lidar com outras formas. Aí ele passou daquele limite, ele já foi virando vilão. Deixou de ser o Light inicial, e sim ele no começo era uma pessoa diferente. Ou apenas um humano demais. Um humano demais. Que no fundo, quer que não queira, a gente sente raiva e às vezes a gente até diz: caramba, porque no Brasil não tem isso, porque não poderia ser assim. Em questão de tipo não permitir que o indivíduo morra e tal. Nosso país não tem isso, não tem que uma lei que cause isso. Então assim, eu acho que acredito que sim, que nós não
temos muita paciência em relação a, como eu posso dizer, é, reabilitação de indivíduos que cometeram crimes, né? Então, somente nós brasileiros somos assim, então não temos muito essa paciência, né? Pelo contrário, a gente, com toda certeza, não sei se vê essa votação no nosso país, eu acho que com certeza, hum, se fosse geral, com certeza acho que acredito que teria a pena, né? De tirar a vida de outros seres humanos, eu acredito que com certeza ocorreria. Pois que, de certa forma, ele, ele teve essa poder de causar isso, ele tomou essa decisão, não teve medo. Então, o White, de certa forma, é uma pessoa que a gente admira no sentido de, tipo, o cara ser convicto com aquilo que ele acreditava até o fim. White Yagami nos ensina que o maior perigo não é o mal, evidente, mas o ego revestido de justiça. Acredita que a sua inteligência se torna o apto a decidir que deveria viver ou morrer. Transformar a justiça em controle e se colocar acima de qualquer limite humano. Só que ela mostra que o poder sem humildade corrompe. Verdade. Que a inteligência sem empatia é perigosa. E que no momento em que alguém se vê como infalível, já perdeu completamente sua humanidade. Verdade. Porque no momento que ele nem considerava que ele podia estar errado. É isso que isso está querendo dizer. Além de construir um ego, realmente dizer, pô, eu sou um ser divino, que qualquer opinião de qualquer outra pessoa não tem relevância nenhuma a mim. Foi basicamente isso que o Light chegou nesse nível. Que ele nem se cogitava que ele poderia estar errado. Isso foi uma fraqueza dele, que acabou causando a morte dele, né? Que, caramba, não vou mentir não, eu admirava muito o nível de... Daí não entendo, mas eu admirava muito o nível de inteligência do Light. Nossa, admirava pra caramba, velho. Ele te fazia, por exemplo, você assistir Death Note, você ficava se sentindo, caraca, você ficava mais inteligente. E o Light tinha muito mais disso, você ficava mais analítico. Então eu tenho certeza que toda pessoa que assistiu Death Note ficou uma pessoa muito analítica, muito mais detalhista nos detalhes, sempre observador, mais observadora. Tenho certeza que o período que você, tipo, você se sente até mais burro depois que passa muito tempo. Tem uma frase até de um personagem de um YouTube que ele fala até isso. Quando eu tava me sentindo burro, eu revia Death Note, porque eu não tava deixando de ser analítico com as coisas. Porque isso instigava a mente dele a ser mais detalhado. Eu vou futuramente eu vou comprar mais livros psicológicos por causa disso. De psicologia, para você ser mais analítico. Porque não querer é uma vantagem que você tem no mundo. Você entender o outro ser humano. Quantas coisas você não evitaria? Quantas coisas você não facilitaria na sua vida? Se você sabendo como é o outro. Como você, pelo like que você tira, como você consegue ter mais êxito na vida. Muito de se pensar, né? E é isso, gente. Qual personagem merece ter o seu lado humano contado? Deixe a sua resposta nos comentários. É isso, né? O Light Yagami foi esse protagonista incrível. Um dos primeiros, né, vilões protagonistas criados, né? Que eu mesmo fui o primeiro vilão protagonista que eu tive, que eu assisti. Então pra mim foi a primeira experiência. Então foi chocante demais pra mim. Que eu nunca tinha assistido um vilão ou um personagem que era inicialmente bonzinho, né, e que se torna um grande vilão da obra e é o protagonista ao mesmo tempo. Foi a primeira experiência que eu tive com animes, acho que de muitos também. Agora recentemente tive o Eren, né, também tem essa conflitude, né, em relação ao se ele também era um herói ou foi um vilão, né. O Light é mais fácil de você chegar a essa conclusão, já o Eren é mais conflituoso, né. Ele tem muito debate, muito em relação a isso. E é isso, gente. Tamo junto e até o próxima live. Falou.